Olá, bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito. E o assunto do vídeo de hoje é algo que acontece na vida de todo cristão. Se você ainda não passou por isso, eu te asseguro que você vai passar. E para você que está passando por isso agora, eu espero que esse vídeo te dê um entendimento para que você saia disso o mais rápido possível e da forma correta, que é o mais importante, que é o tempo de deserto. Primeiro eu quero te explicar biblicamente o conceito do que significa o tempo de deserto, porque eu acredito que dentro do nosso vocabulário cristão barra evangélico gospel, existem algumas palavras e expressões que de tanto que são repetidas, acabam perdendo o sentido, o significado. A gente ouve, repete, mas não sabe de onde vem. E deserto é uma dessas palavras. A palavra deserto é sempre associada a coisas negativas, a coisas ruins. É sempre associada a um tempo de abandono, de escassez, de silêncio de Deus, como se Deus tivesse colocado a gente ali para morrer, não se importasse, não estivesse nos vendo. Então a gente sempre associa a isso. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é mudar essa sua visão sobre o que é o deserto, porque o deserto ele possui propósitos específicos, e se a gente não entende isso, a gente não sabe como lidar, como sair deles, ok? Então primeiro eu vou te mostrar alguns dos propósitos do deserto, porque Deus ele não coloca a gente em situações, ele não permite que situações aconteçam na nossa vida só para que ele se deleite no nosso sofrimento. Não. E ele também não nos abandona nessas situações. Deus tem propósitos específicos em tudo que a gente passa. Então eu vou listar alguns desses propósitos e depois eu vou te mostrar como sair desse deserto. Toda essa nossa conversa vai ter como pano de fundo o Êxodo, ok? Deus tira o povo do Egito para levá-los à terra de Canaã e faz com que eles passem pelo deserto. Então, o primeiro propósito do deserto nesse contexto não é o abandono ou a morte do povo. Deus não tem esse intuito. A primeira coisa é que Deus ele não só quer tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. E para que isso acontecesse, Deus precisava de mais tempo com esse povo. Em Deuteronômio 8, verso 2 e 3, está escrito o propósito desse deserto, porque haviam padrões de comportamento, de pensamento, coisas, hábitos que o povo tinha, que era do Egito, que Deus queria tirar. E para tirar, era necessário que Deus passasse tempo com esse povo, testando o coração deles. Então, o primeiro propósito do deserto é esse. Deus quer tirar certas coisas de dentro da gente e testar o nosso coração, testar o nosso nível de obediência. Então, alguns desertos vêm para esse fim específico, para limpar o nosso coração. O segundo propósito do deserto é restaurar a intimidade do povo com Deus. Jesus ele descobriu isso muito cedo. E a palavra fala que Jesus se retirava propositalmente, assim, intencionalmente, para lugares desertos, lugares fora da multidão, do barulho, para ouvir a Deus. Então ele tinha tempo a sós com Deus. O deserto também serve para isso, para que a gente crie ou restaure a intimidade que foi perdida. Há coisas que a gente só vai ouvir de Deus quando a gente está a sós com Ele. Há coisas que Ele só vai nos entregar, que a gente só vai ter acesso quando a gente sai da multidão, quando a gente sai do barulho e passa tempo a sós com Deus. Então o deserto também serve para isso, para restaurar a intimidade. Outro propósito do deserto é para revelar o cuidado de Deus ou revelar características de Deus para a gente. Porque se você ler a história do povo, a travessia do Egito para a terra de Canaã, quando o povo passa pelo deserto, Deus não deixa o povo sem provisão. Deus provê. Então Deus faz jorrar a água da rocha, Deus faz cair maná do céu e Deus direciona o povo através da nuvem. A nuvem é que conduz o povo. Quando ela para, o povo para, quando ela anda, o povo anda. Então Deus direcionava e provia o povo com tudo que eles precisavam. Então, como assim é um tempo de abandono e escassez? Não, Deus está ali se revelando. E há coisas sobre Deus que só vão ser reveladas para nós se a gente passar por certas situações. Não tem como Deus se revelar como Deus provedor se a gente não passar por situações em que Ele precisa prover. Se a gente não passar pelo desconforto do não ter, não tem como Deus se revelar como aquele que vai prover. Se a gente está confortável tendo tudo, a gente nunca vai ter acesso a Deus como Deus provedor. Então, o desconforto do deserto de não ter alimento, de não ter o que vestir, de não ter o que comer, de não ter, vai criar a oportunidade para que Deus se revele como Deus provedor. Então o deserto ele cria a oportunidade para que Deus se revele, para que Deus mostre faces dele para nós. E Deus não é para ser conhecido apenas na teoria, não só lendo sobre ele, mas vivendo com ele. É vivendo a experiência, é para ser experimentado, para passar da teoria para algo vivido. Quando a gente lê sobre Deus provendo coisas, é uma coisa, mas quando a gente experimenta a provisão de Deus, é outra história. A gente tem a autoridade de falar para as pessoas que ele provê porque a gente experimentou Deus provendo.
Então o deserto serve para que Deus se revele também. Não só isso, ele serve para revelar coisas sobre a gente também. Há coisas que a gente só descobre sobre Deus se a gente passar por certas situações. E há coisas que a gente só descobre sobre a gente se a gente passar por certas situações, por algumas pressões, por algumas dificuldades. É como no casamento, que você só descobre algumas coisas sobre o outro se ele for submetido a passar por situações específicas. Então, a falta ou a presença de paciência, domínio próprio, a capacidade de tomar decisões sábias, todas essas coisas só vêm se a gente passar por situações específicas. Então, o deserto também nos expõe aquilo que está dentro da gente. Ele não cria só a oportunidade de Deus se revelar, mas ele cria a oportunidade de ser trazido à tona, ser exposto o que está dentro da gente, ou a falta ou a presença. Então, ele serve para mostrar, para expor, mas também serve para desenvolver virtudes que a gente não tem. Ele expõe a falta ou a presença, mas faz com que a gente desenvolva. E eu acredito que essa é uma das coisas que Deus mais almeja na gente, que a gente se desenvolva. E para se desenvolver, para amadurecer, é necessário que a gente esteja exposto a certas situações. Senão aquilo nunca vai nos preparar. Então o deserto ele serve como um preparo. Em Lucas 1:80, a palavra de Deus fala que João Batista se fortalecia e crescia no espírito no deserto. Ele vivia no deserto. Então, o deserto para João e para Jesus foi um tempo de preparo para o ministério. Em seguida a esse tempo de deserto, João começou a pregar publicamente. E Jesus também, depois do tempo do deserto, ele começa o ministério publicamente. Então, o deserto também nos prepara para uma exposição. O tempo do secreto no deserto nos prepara para a exposição que o Senhor quer gerar em nós, para que ele seja visto através da gente. Então, o deserto também nos prepara para um ministério. Então, você começa a perceber que existem propósitos específicos no deserto, na situação que você está passando, que você acha que é o seu deserto. Então, o nosso entendimento precisa partir desse lugar, de que há propósito, não é em vão. Então, quando você tem essa visão de que existe propósito, você começa a fazer as perguntas certas. Quais são as perguntas certas? A primeira, a situação que você está passando agora, que você entende que é o seu deserto pessoal, está criando a oportunidade para Deus se revelar de que forma na sua vida? Como Deus provedor, como Deus consolador, como Deus pai, como Deus próximo? Qual é a característica de Deus que essa situação, que esse deserto está dando a oportunidade de você conhecer? A segunda, quais são as virtudes que esse deserto está criando a oportunidade de serem desenvolvidas em você, ou que ele está trazendo à tona, expondo o que você já tem? Percebe que é necessário a gente alinhar a nossa visão à visão bíblica, para a gente ter um entendimento correto e agir da forma correta mediante as coisas que nos acontecem? Senão a gente tem a mentalidade que alguns cristãos, infelizmente, têm. A mentalidade de que, porque eu sou crente, eu não vou passar por certas situações, então quando vem um deserto, a gente acha que de fato Deus nos abandonou, que ele não nos ama. Como assim Deus me ama e eu estou passando por isso? Mas a história de Jó nos prova também, biblicamente, que esse é um pensamento errado. No versículo 1 do capítulo 1 de Jó, a palavra de Deus fala que Jó era um homem temente a Deus, que Jó obedecia a Deus. Mas você sabe que Jó passou por situações que, olhando de fora, parece que Deus não estava com ele. Mas existe uma coisa nos desertos que a gente às vezes se esquece. É que Deus ele está nos supervisionando no deserto, ele não nos abandona. Ele pode estar em silêncio em certas situações, sim, para que a gente busque ele também. O silêncio de Deus não é um abandono, é um chamado para que a gente busque ele mais. Então, realmente, Jó passou por uma situação muito difícil, um deserto realmente difícil de passar, mas havia um propósito. Jó, no final de toda a experiência que ele teve, ele fala: Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar. Antes eu só lia sobre o Senhor, eu só tinha um entendimento teórico, um entendimento intelectual, mas agora os meus olhos te viram e eu agora experimentei esse Deus que eu ouvia falar. Então há propósito no deserto, há propósito no que você está passando. O deserto não vem para te matar ou para me matar, ele vem para nos preparar, para criar em nós certas coisas, para desenvolver em nós o que desenvolveu em Jó, a intimidade de conhecer ao Senhor. Até porque Jesus fala que a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus. Então o deserto ele não vem para nos matar, ele vem para nos transformar, para nos moldar, para trazer a gente mais pertinho do coração de Deus, para tirar o Egito de dentro da gente e colocar o reino do céu. E é justamente isso que faz você sair mais rápido de um deserto e sair mais rápido da forma certa. Entender o propósito dele, entender o que ele está querendo te ensinar, entender o que Deus está querendo fazer em você, entender o que Deus está querendo criar dentro de você e tirar de dentro de você também. Então, quando você se rende a isso e para de resistir a esse deserto, para com essa afobação de querer sair do deserto e entende o que Deus quer fazer comigo aqui, aí você começa a se render em obediência. E esse é o caminho mais rápido. Entendimento, rendição e obediência.
Quando você entende o propósito do deserto, você se rende mais fácil. E porque você se rende, você começa a obedecer. E a obediência faz você sair do deserto. Então o segredo, na verdade, não é tão segredo assim. É você entender o propósito desse deserto, o que, que Deus quer fazer, se render a Ele e obedecer. Isso vai fazer você sair dele mais rápido. Quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você sai da forma certa. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, e se isso aconteceu, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa, se inscreva neste canal e a gente se vê no próximo vídeo.